não sei se você desconhece esse fato, de que quando Cristo morreu lá naquela cruz, Ele atraiu você, a sua natureza pecaminosa no corpo dele, para lhe matar. E na ressurreição Ele deu a sua vida. A Bíblia chama isso de novo nascimento, de regeneração, de troca de natureza. E quando ele estava orando ali, eu estava dizendo amém, dizendo, Senhor, não precisava nem pregar mais hoje, porque já foi pregada a palavra. O Espírito trazendo a revelação, e depois ele pregou santificação, que é para lançar a nossa ansiedade sobre ele. Toda a nossa ansiedade sobre a pessoa de Cristo, que ele tem cuidado de nós. Mas, vamos lá. Efésios capítulo 6, em nome de Jesus, para a glória de Deus, Pai. Quanto ao mais, meus irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, de toda a armadura de Deus. Quantas são as peças da armadura de Deus? Você já teve a paciência de contar aí no texto? São 6 peças. O cinto, a couraça, a sandália, os pés calçado, o capacete, a espada. Mas tem que ser toda a armadura? Tem que ser toda a armadura. Eu não posso escolher um dos itens da armadura que mais me agrada, como por exemplo, a couraça. Você vai descobrir que cada peça dessa armadura é uma realidade encontrada na pessoa de Cristo. Então, mas eu acho que o cinto ele vai, não é ornar, é combinar. Eu acho que o cinto ele vai combinar mais comigo e eu vou usar somente o cinto. Presta atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo aqui. Ele está dizendo que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Não é aquilo que lhe agrada ou aquilo que combina com você, mas é toda a armadura. Para quê? Aí ele diz, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai aos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Vamos orar? Pai de infinita graça e misericórdia, a Tua palavra nos orienta, Pai, a nos revestirmos de toda a armadura que vem de Ti. Pai, o Senhor sabe quão fracos e débeis nós somos. Por isso, Pai, por Tua graça e por Tua misericórdia, venha ao nosso encontro. Venha ao nosso socorro, com o único propósito, Pai, a glorificação da Tua pessoa e a glorificação da bendita pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao único que é digno de receber a honra, a glória e o poder. É no nome dele que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Hoje, com a graça do nosso Deus e Pai, eu quero falar um pouco
como o inimigo quer e como o inimigo nos ataca. Como que ele nos ataca? Com as suas astutas ciladas. Em 3 aspectos: o físico, o psicológico, o psique e o espiritual. Eu sei que nós não vamos andar muito, mas lembre-se que nós somos espírito, alma e corpo. Tem um autor que ele diz que Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Mas eu creio que o planeta Terra fica algo muito distante. Eu prefiro dizer que o inimigo ele está vivo e ativo no seu trabalho, na sua casa, na sua vida pessoal. E você não sabe, você não consegue imaginar o quão astuto ele é e como ele tem entrado. Por isso que Paulo está dizendo, revesti-vos de toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele diz assim, eu temo que assim como a serpente, assim como o inimigo enganou a Eva com a sua astúcia, de alguma maneira, seja corrompido o entendimento de vocês, e vocês se apartem da simplicidade e da pureza que são devidas a Cristo. Eu creio que o maior estratagema dele hoje, a maior estratégia do inimigo hoje, é levar você e a mim a pensar que não existe batalha nenhuma. E que ele não está agindo de maneira nenhuma. Paulo vai dizer lá na sua epístola de 1 Pedro 5,8 assim, ó, sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. Aí ele põe um ponto. Você vai dizer, mas, Maurício, meu irmão, eu não bebo. Eu estou sóbrio. Eu ia falar sobrício, sei lá, sobríssimo, não sei. Eu estou sóbrio. Só que essa sobriedade aqui, você ser sóbrio não é somente de bebida. Quantas pessoas hoje estão embriagadas, estão cambaleando, porque elas estão cheias desse mundo, dos cuidados desse mundo, e de uma série de coisas que a palavra vai tratar aqui, que pela graça de Deus nós vamos tratando aqui. Então ele diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé. Nesse Efésios 6, de 10 a 20, Paulo vai usar 4 vezes a expressão permanecer firme, permanecer inabalável. Por que a palavra repete tanto essas coisas? A Bíblia diz, aquele que pensa que está firme, aquele que pensa que está em pé, que não caia. Às vezes nós estamos pensando que estamos numa firmeza, e não estamos não. O Espírito precisa trazer essa revelação para nós. Então ele está dizendo, olha, o diabo, o adversário de vocês, ele anda em derredor, como um leão. E ele anda rugindo. E ele anda procurando alguém para que possa devorar e tragar. Mas ele diz, vocês precisam resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Dodô, lê para nós 1 Coríntios 16, 13, irmão. 1 Coríntios 16, 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos
todos os vossos atos sejam feitos com amor. Se o Espírito Santo de Deus revelar isso no meu e no seu coração, eu não preciso caminhar muito não. Sede vigilantes. Permanecei firmes na fé. Eu já disse aqui e volto a dizer. O que vai sobrar desse mundo? Quando você sair desse mundo? O que você vai levar? O que vai sobrar? Apóstolo Paulo diz assim, eu combati o bom combate. Eu encerrei a carreira. E eu guardei. O que ele guardou? A fé. E ele está dizendo aqui, sede sóbrios e vigilantes. Permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente. Seja homem. Fortalecei-vos. Fortalecei-vos aonde? No Senhor. Não tem outro lugar, outro canto que nós vamos nos fortalecer, senão no Senhor. Então, quando que nós vamos fazer isso? Tão somente quando você e eu tivermos a consciência dessas astutas ciladas do maligno, dessas astutas ciladas do diabo. O inimigo ele quer nos levar ao desânimo. Ao desânimo. E ele vai usar de 2 expedientes para isso. Para levar você e a mim ao desânimo. Quais são esses 2 expedientes? Ansiedade e preocupação. Ansiedade e preocupação. É sobre esse assunto que eu quero tratar hoje com a graça de Deus. No estudo passado, nós falamos de maneira prática. De maneira prática. Como que nós podemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Como? De maneira prática. Nos alimentando dele. Aí, lemos João capítulo 6, quando Jesus vai dizer, eu sou a verdadeira comida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Do que você e eu temos nos alimentado? Ele vai dizer assim, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. João capítulo 6. Ele não está falando aqui de coisas materiais, ele está falando aqui de maneira espiritual. Ele está tratando aqui, ele está fazendo aqui uma analogia, ele está tratando aqui de uma identificação. De uma identificação. Nós precisamos ser identificados em uma pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Aí a pergunta que eu levantei aqui foi a seguinte: aonde nós encontramos esse alimento? Na palavra de Deus. Jesus disse assim, examinai as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Mas são estas mesmas Escrituras que testificam de mim, Jesus está dizendo. Contudo, vocês não querem vir a mim para terdes vida. Vocês não querem. Aonde está o problema? Jesus chorando, ele assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junto os seus pintinhos, e vós não quisestes. Quantas vezes eu quis, ele está dizendo, mas vocês não quiseram. Jeremias 15,16, nós lemos aqui quando o profeta diz, achadas tuas palavras, logo as comi. Do que você e eu temos nos alimentado? O que você e eu temos comido? Será que nós temos a consciência de que estamos em guerra? Em guerra contínua e constante? Que desde o amanhecer até o entardecer,
Estamos sendo atacados pelo inimigo das nossas almas? Será que nós temos consciência disso? Eu creio que nós precisamos, pela graça de Deus, conciliar a nossa atividade com o poder de Deus. A nossa atividade com o poder de Deus. Embora a atividade seja minha, seja nossa, é o Senhor quem nos provém, nos dá força para exercer. É Ele que vai operar essa obra em nós de maneira espetacular. E nós vimos também quando Jesus diz para Satanás em Mateus 4,4, ele diz assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Do que o homem viverá? Não só de pão, mas de toda palavra de Deus. Por isso que a primeira roupa, a peça da armadura de Deus é o cinto da verdade. A verdade de Deus precisa ser como um cinto. A verdade de Deus precisa estar entrelaçada, precisa estar agarrada, presa em cada um de nós. Em cada um de nós. Nós vimos que fomos salvos para, e aqui acabou o meu resumo. Por que o cristão precisa revestir-se de toda a armadura de Deus? O texto está dizendo, para que ele possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a luta do cristão é contra principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É por isso que ele precisa. Então, nós podemos dizer assim, quem está apto a revestir-se de toda a armadura de Deus? Quem é aquele ou aquela que pode tomar posse pela fé dessa armadura que é dada a todos que creem? Presta atenção. A armadura de Deus é dada a todos que creem e que a buscam e que querem. Vamos para Efésios 1:3 para a gente ver quem que está apto para tomar posse pela graça de Deus dessa armadura que é dada a você e a mim. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Todo aquele que tomou posse dessa posição aqui, de Efésios 1:3. Aqui Paulo está mostrando de algo posicional, de uma posição em Cristo. Quem que pode tomar posse da armadura? Todos que estão em Cristo. E Paulo está tratando aqui, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu quero que você leia comigo Efésios capítulo 2. Eu quero fazer essa leitura, Dodô. Eu quero ter o privilégio de fazer essa leitura. Vocês que fazem a leitura aí, vocês são os privilegiados de poderem estar lendo a palavra de Deus. Vocês não sabem o privilégio que é você ler a palavra de Deus. Às vezes a gente vai num estudo e muitas pessoas com muitas Bíblias abertas, você pede um texto e a pessoa fica acanhada e fica com receio de ler e de errar ou qualquer coisa. Mas é um privilégio você ler a palavra de Deus, e a própria Bíblia vai dizer isso. Efésios 2:1, ele começa assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera ou atua nos filhos da desobediência. Será que você tem noção de que
todos nós nascemos, por natureza, filhos espirituais do diabo? Será que você tem noção disso? Eu lembro na Modelex, alguns anos atrás, quando o pastor Humberto disse isso, me chocou. Ele leu aquele texto que diz, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Depois ele leu aquele texto de 1 João, quem comete pecado é do diabo. E ele diz, se todos pecaram e separados estão da glória de Deus, e se quem comete pecado é do diabo, quantos são do diabo? Mas eu falei esse todos aí, eu não falei todos, porque eu não podia estar no meio desses todos. Como que eu, filho do diabo? E aí depois, para agravar a situação, ele leu aquele texto de João 8,44, que o diabo é mentiroso e pai da mentira. E que nós... Lê esse texto para nós, irmão, é João 8,44. E aí me pegou porque de cada 10 coisas que eu dizia, 9 era mentira. Eu era um mentiroso daqueles mais de mão aberta. E ele leu o texto e ainda ele falou assim, você mente? Você gosta de mentir? Gente, aquilo me perturbou, mas de uma maneira, e em nome de Jesus eu quero que perturbe você nessa noite também. Para que você saia desse marasmo, você saia dessa... Jesus falou assim, olha, quem dera vocês fossem frio, ou vocês fossem quente, mas porque vocês são morno, eu vou vomitar vocês da minha boca. O que diz aí, irmão? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha aí. E aí ele perguntou, você mente? Eu falei, o que esse... Não vou nem dizer o que eu pensei dele. O que esse infeliz está dizendo? E por que ele está dizendo isso? E foi o primeiro estudo que eu fui, porque o dono da academia falou, vem! E eu falei, rapaz, negócio de crente. Ih, rapaz, eu não quero saber desse negócio não. Ixi, eu tenho uma bronca de crente. Falou, ó, vem, não tem nada a ver com crente, é estudo da palavra, você traz a Bíblia, se você quiser ouvir, você ouve, você lê, se você quiser levar a Bíblia, você leva, você senta e não tem, ninguém vai te perguntar nada, pode ficar tranquilo. Falei, olha lá, pai, ele não vai fazer Não, pode ficar tranquilo. Falei, eu vou uma vez, digo, não gostei desse troço e vou cuidar da minha vida. Mas no dia que eu fui lá, parece que sabe quando pega no ponto... E eu saí de incomodado de lá. Então, quando Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo, esse ele é Cristo, ele está dizendo, ele vos deu vida. Sabe quando? Quando vocês estavam mortos, nos delitos e pecados de vocês. Aí ele fala, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isso aqui é uma atuação satânica na vida de todo aquele que não nasceu de novo ainda. Isso aqui é uma atuação satânica na vida de todo aquele que não tem Cristo ainda. Mas ele diz assim, entre os quais todos nós andamos outrora. Ele está dizendo, não é mais a minha realidade agora, isso foi outrora. Segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Essa é a realidade. Mas graças a Deus que tem o versículo 4. Mas Deus, olha essa expressão, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Isso aqui é evangelho. Cristo morreu naquela cruz, atrai você no corpo dele, morre, você morre juntamente com ele, ao terceiro dia ele ressuscita e lhe dá uma nova vida e faz com que você esteja sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a nossa pergunta foi: quem que está apto a revestir-se de toda a armadura de Deus? Somente aqueles que passaram por essa experiência. Porque Paulo, quando ele está escrevendo ali em Efésios, ele está escrevendo a cristãos. E para você se tornar um cristão, você não tem que mudar de religião, você não tem que fazer absolutamente nada além de crer no que já foi feito por você e por mim lá naquela cruz há mais de 2000 anos atrás. Quando Cristo rendeu o Espírito dele, lá em João 19:30, ele disse: tudo está pronto, consumado. E lá naquela cruz, ele resolveu que o problema da sua vida e que o problema da minha vida, matando esse eu, esse velho homem, e nos dando na ressurreição, não um rótulo escrito, igreja A, B, C, D ou E, mas um rótulo escrito, uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é evangelho. Então, somente aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus poderão apropriar-se, tomar posse daquilo que já lhes pertence por direito, que é essa armadura, e que é toda essa armadura. Somente aqueles que foram libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, irão atentar para esse chamamento, que isso aqui é um chamamento. O que Paulo está fazendo aqui é um chamamento para a batalha. E eu gosto de uma autora que ela diz assim: há uma guerra se desenvolvendo, implacável, sórdida, dissimulada, invisível, mas muito real. De um lado, Satanás, e preste atenção, Satanás e seus exércitos enganadores. Do outro lado, os santos, o povo de Deus. Lastimavelmente, muitos cristãos nem mesmo sabem que essa guerra existe. Vocês lembram daquilo que Jesus disse? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a verdade liberta, a mentira escraviza ou aprisiona. Você está entendendo isso? Se a verdade solta, a mentira lhe prende. Se a verdade te dá libertação, a mentira lhe prende. Por isso que Paulo está dizendo lá: vocês cristãos efésios precisam estar cingidos com a verdade. Agora, a ignorância, ela cede terreno para Satanás. A ignorância do homem é a condição primária, principal e essencial para que uma pessoa seja enganada por espíritos malignos. A ignorância do povo de Deus a respeito dos poderes das trevas tem facilitado a obra de Satanás como enganador. Ignorância. Ignorância. A Bíblia diz: o meu povo está padecendo porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento. Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E eu volto a dizer, Satanás está vivo e ativo e ele está trabalhando nas vidas, nas casas, nos lares, nos casamentos. A primeira instituição constituída por Deus chama-se casamento e é a que ele mais ataca hoje. Vai fazer uma pesquisa, você vai descobrir que as pessoas que se dizem cristãs, o número de divórcio que está acontecendo entre os cristãos. Quem vocês acham que está por trás disso? Quem que vocês acham que está entrando por brechas, por flancos e está mexendo com esse negócio? Vamos voltar para Efésios 6. Quanto ao mais, daqui por diante, doravante,
sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Preste atenção por misericórdia no que Paulo, o Espírito Santo, está dizendo aqui por intermédio do apóstolo Paulo. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Ele está dizendo aí, contra as astutas ciladas do diabo. Você sabe o que significa essa palavra cilada no original? É metodeia. Essa palavra significa métodos. O inimigo tem os seus métodos. Ele tem os seus esquemas, as suas artimanhas, os seus truques. Ele sabe como agir na vida de cada pessoa. Aonde começou essa obra de engano de Satanás? Lá no Jardim do Éden. Com quem? Adão e Eva. Aonde eles estavam? No Éden. O que significa Éden? Prazeres. Éden significa prazer. Um casal que andava em perfeita comunhão com Deus. E mesmo assim o inimigo entra. E ele joga a isca. Ele sabe qual isca que ele vai usar na vida de cada pessoa. Para Eva ele disse assim: como Deus sereis. Deus não quer que você coma desse fruto, porque Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser como Ele, conhecedor do bem e do mal. Aí a mulher foi e caiu, e com que facilidade ela caiu. Olha a facilidade. E os escolhidos do Velho Testamento, os reis, os profetas, os patriarcas, todos eles caíram. Grandes homens caíram, não conseguiram resistir às astutas ciladas do diabo. E nós? Se eles caíram, e você e eu? Até quando você vai ficar brincando de cristianismo? Até quando você vai ficar brincando de ser cristão? Você está pensando que cristianismo é essa balela que está aí no mundo? Você sabe o que é ser cristão? Você sabe o que Deus teve que fazer para transformar você num cristão? O filho dele estava chorando lá naquela cruz. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele não queria passar por aquilo. E Deus virou as costas do filho dele para poder amparar você e a mim, para você ficar brincando de cristianismo, para você não levar a sério o que a palavra de Deus está dizendo. Maurício, então você está dizendo que não tem vitória em Cristo? O que eu quero dizer para você, e o que eu quero que você reconheça, um pouco a respeito dessas astutas ciladas do diabo. De que maneira o diabo nos enreda? De que maneira ele tem agido nas nossas vidas? Hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre o desânimo. Como o diabo tem feito com o povo chamado cristão e levado esse povo chamado cristão a uma coisa chamada desânimo. As pessoas estão perdendo o ânimo, porque estão tão arraigadas a esse mundo, tão conformadas a esse mundo. Eu quero que você reconheça um pouco desses métodos que ele tem usado. Quem é Satanás? Quantos nomes ele tem? Diabo e Satanás é o que nós mais conhecemos. Mas a Bíblia vai dizer Beelzebu, Belial, o maligno,
o iníquo, Lúcifer, Abaddon, Apolion, estrela da manhã, filho da alva, o valente armado, o dragão, a antiga serpente, anjo de luz, pai da mentira, acusador, o sedutor. Por que a Bíblia dá tantas referências ao nome dele? Qual é o significado de cada nome desse? Eu creio que o nosso problema é que nós não vemos esse mundo como um campo de batalha. Muitas vezes nós vemos esse mundo como um campo de férias, ou um spa, ou um lugar maravilhoso, em que nós temos que satisfazer todos os nossos desejos e sonhos egoístas. Porque, afinal de contas, merecemos. Afinal de contas, eu mereço. Meu amigo, eu dou um duro danado. E eu tenho que aproveitar esse mundo e as coisas desse mundo. Aí a Bíblia diz assim, o Senhor diz assim para você: granjeai amigos com dinheiros de origem iníqua, para que quando estas vos faltarem, estes te recebam nos tabernáculos eternos. Aonde você e eu temos investido o nosso dinheiro? Nos prazeres desse mundo? Que vai ficar tudo aqui? Existe uma batalha, e essa batalha é real. Ela é tão real como esse banco que você está sentado e como esse púlpito que está aqui em cima aqui. É uma batalha real. O inimigo, ele é sutil. O inimigo é enganador. Primeira João, capítulo 5, versículo 19. Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai descobrir que esse mundo é um campo de batalha. Primeira João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos. Você sabe disso ou não? Você sabe e crê que por causa de Cristo você agora pertence a Deus? Você sabe disso ou não? Você sabe que por causa da obra de Cristo você pertence agora a Deus? E que você agora não pertence mais a Satanás? Que você pertence agora a outro? Aquele texto ele é interessante. Ele vai falar, quem comete o pecado é do diabo. Mas depois ele vai dizer assim, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E ele destruiu as obras do diabo. Ele destruiu todas as obras do diabo. Todo o escrito de dia dos principados e potestades, a Bíblia vai dizer, ele os expôs publicamente, triunfando deles na cruz. O inimigo, a cabeça do inimigo foi esmagada em Gênesis capítulo 3. O inimigo, Satanás é o inimigo vencido. Agora, será que eu como cristão tenho conhecimento disso? E estou atentando para isso? E estou me fortalecendo no Senhor e na força do seu poder? Sabemos que somos de Deus. E que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Como você e eu temos olhado esse mundo? Você está usufruindo desse mundo de que maneira? Eu tenho dito isso com dor e pesar no coração. Algumas vezes eu tenho dito isso. Que o Senhor voltasse hoje e dissesse, vamos igreja. Muitos iriam dizer, mas Senhor, logo agora, Senhor. Agora que eu estou lá, comprei meu carro zero, estou esperando chegar da agência, porque é 40 dias para chegar. Agora que eu estou pagando a parcela para a viagem, Senhor, agora que eu estou com a planta da minha casa aqui, que eu ia começar a construção, escuta, não tem jeito do senhor ir embora, não. Você sabe por quê? O negócio aqui está tão bom,
o negócio aqui está tão maravilhoso que eu não quero saber de ir para o céu não, Senhor. Deixa eu usufruir desse mundo e das coisas desse mundo. Será que isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno, é uma realidade para mim? É uma realidade para você? Será que nós temos observado isso nas nossas famílias, nos nossos filhos, quando eles saem de casa? O que está esperando eles lá fora? Nós temos orado pelos nossos filhos, nós temos pregado a palavra dos nossos filhos, nós temos investido tempo nos nossos filhos. Uma das maneiras prediletas de Satanás utilizar as suas astutas ciladas é com relação à ansiedade e à preocupação. E quando nós caímos nessa cilada, o desânimo toma conta de nós. Ele conhece bem o nosso temperamento. Aliás, ele conhece bem você muito melhor, muito mais que você mesmo. Se você pensa que você se conhece, eu quero dizer para você que Satanás lhe conhece muito mais. E que ele sabe aonde é o calcanhar de Aquiles. Ele sabe a isca certinha para pegar você e a mim. E se você não tiver fortalecido no Senhor e na força do poder dele, você está perdido. E eu estou perdido. Alguns de nós, naturalmente, somos dados à preocupação e à ansiedade. A coisa como que natural. E o diabo, sabedor desse fato, ele veio nos pressionar justamente nesse ponto. Ele sabe que somos perfeccionistas, que nunca estamos satisfeitos com as nossas realizações. Você conhece uma pessoa perfeccionista? Eu conheço algumas pessoas perfeccionistas. E a pessoa fica... E o inimigo sabe disso. E aí ele vai o quê? Ele vai se aproveitar disso. Ele vai se aproveitar. Porque nós queremos sempre o melhor. Nós queremos sempre a perfeição. Eu sempre quero ser o the best. Eu sempre quero ser o melhor. E acabamos sendo a besta, o idiota. E ficamos aí nessa coisa. E aí quando o negócio não sai do jeito que eu planejei, do jeito que eu... Aí eu fico... E aí o inimigo entra. Porque quando nós fracassamos, e eu vou dizer uma coisa para você, você vai fracassar. Quando nós fracassamos e você vai fracassar, aí ele vem e sussurra para você, na tua mente, nos teus ouvidos. Essa porcaria aí é o melhor que você pode fazer? Aí você, ao desânimo, à angústia. Aí você fica refém e preso. Aí vem o fardo. Muitas vezes, os nossos problemas é que nós nos cobramos demais. E eu quero dizer para vocês que Deus não pede e não cobra nada do que você e eu fazemos. Ele não pede e ele não cobra nada. Tudo que ele vem dar para você e para mim é patrocinado pela graça dele. Mas a gente fica nessa coisa. Lê para mim, irmão, Mateus 13, 22. Esse relógio anda rápido demais. Mateus 13, 22. Olha o que Jesus está dizendo aí. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica ela infrutífera. Olha a advertência que o nosso Senhor está fazendo aqui acerca dos cuidados desse mundo. E eu vou dizer para vocês, essa é uma das astutas ciladas do diabo que tem derrubado muita gente, e gente grande, viu? Gente grande.
os cuidados do mundo, as fascinações das riquezas. Eu gosto muito daquele exemplo de Lucas 10, 38 a 40, de Marta e Maria. Porque o inimigo, ele quer você e eu agitados. Ele quer você e eu andando de um lado para o outro. Ele não quer que você e eu tenhamos tempo de comunhão com Deus, de oração com Deus, tempo de estar contemplativos, contemplando a Deus. Ele quer você com muitas coisas, muitos afazeres. Lucas 10, 38 a 40. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro. Espera um pouquinho. Marta agitava-se. Essa palavra no grego é perispal. Agitava-se. Essa palavra agitava-se significa separar, afastar, distrair, entrar num estado de estresse mental. Estar distraído, estar super ocupado, super atarefado a respeito de algo, andar de um lado para o outro, ocupado em muitos serviços, muitos afazeres. Você tem muitas coisas para fazer? Olha a Martinha aqui, agitava-se de um lado para o outro. Continua, irmão. Ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ah, ela escolheu a boa parte. Eu não sei se você consegue se enxergar assim. Sempre agitado, sempre atarefado, sempre correndo de um lado para o outro, sempre com a mente cheia de coisas pertencentes às coisas desse mundo, às coisas dessa vida. E eu vou dizer para você, quanto mais você tem, mais agitado e mais preocupado você vai ficar. Essa semana eu conversei com uma pessoa abastada e o meu irmão tinha ido para a praia com outro amigo. Falei: por que você não foi também? Eu falei: rapaz, a vontade até dá, mas não consigo parar. Porque dinheiro ele tem. Dinheiro ele tem para... Ixi. Não consigo parar. Não, como é que eu vou parar? Não tem jeito de parar. É isso mesmo que o diabo quer. Ele quer você sem parar. Agitado. Correndo. De um lado para o outro. Ele não quer você aos pés do Senhor. Ela ficava lá: Senhor, ainda foi reclamar. Eu estou fazendo tudo sozinha, minha irmã está aí sentada. Ela quietou-se aos pés do Senhor. E está ouvindo o Senhor. Jesus fala: Marta, Marta, andas inquietas e ansiosa e te preocupas com muitas coisas, mas uma só lhe é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Não vai ser tirado, viu? A sua vida e a minha vida é vida de escolhas. É vida de escolhas. Você escolheu vir aqui hoje. Podia ter ficado em casa assistindo Fantástico. Mas você escolheu vir aqui hoje. E a sua vida e a minha vida é uma vida de escolhas. Então, sempre com a mente agitada. O diabo quer encher a nossa mente, a nossa consciência, desses cuidados, que são legítimos, são essenciais para viver. Eu preciso viver. Preciso comer, preciso vestir, preciso comprar.
Agora, cuidado, meu irmão. Cuidado com o excesso. Tenha tempo. O que nosso Senhor disse? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele acrescenta. O salmista disse, eu fui moço, eu estou velho, eu nunca vi o justo, e nem a descendência do justo a mendigar o pão. Eu nunca vi. Mas fica esse consumismo do inferno hoje. E nós temos que ter. E nós temos que fazer, e temos que fazer, e temos que fazer, e temos que fazer. E não temos tempo para estar aos pés do Senhor. Não temos tempo. O que Jesus disse para Pedro? Jesus falou, olha, eu preciso ir, eu preciso morrer, eu preciso ressuscitar. Pedrão chama ele à parte e fala, Senhor, não faça uma coisa dessa contigo. O que o Senhor diz para ele? Arreda-te de mim. Pedro, não, Satanás. Por quê? Porque não cogitas, eu não sei porque que esse texto não está aqui. Porque não cogitas, eu não sei onde está, e não pensas nas coisas de Deus, mas só nas que são daqui, dos homens. Você não pensa nas coisas que são do alto. O que a Bíblia nos orienta? O que Paulo diz lá? Pensai nas coisas que são lá do alto, e não nas que são daqui. Por quê? Porque morrestes, e a vida de vocês está oculta, escondida. Paulo vai dizer, pensai nas coisas que são lá do alto. O que tem ocupado a tua mente, o que tem ocupado a minha mente? Nós vamos chegar ainda, se Deus assim o permitir, no capacete da salvação. Para que serve o capacete? O capacete serve para proteger a minha mente dos dardos inflamados do maligno. Porque o maligno ele age muito na nossa mente, no nosso coração. A couraça da justiça protege o nosso coração. Ele vai dizer para Ananias, Ananias, por que Satanás te encheu o teu coração? Satanás tem enchido o coração de muitas pessoas, com coisas que vai ficar tudo nesse mundo aqui. E a orientação da boca do Senhor é granjei amigos com esse dinheiro de origem iníqua. A origem do dinheiro é iníqua. O que ele quer dizer com isso? Aquilo que o Senhor lhe dá, parte daquilo, destine isso para missões, destine isso para alcançar vidas. Para que quando você sair desse mundo aqui, você chegue lá nos tabernáculos eternos e encontre aquela pessoa que o dinheiro que o Senhor lhe deu, essa parte você investiu, dando uma Bíblia, dando um CD, investindo em missões. Nós temos aqui missões sérias nessa igreja. Está aí o texto. Tu és para mim pedra, não cogitas, ou não pensa nas coisas de Deus, e sim na dos homens. Satanás ele só está preocupado nas coisas dos homens, nas coisas do aqui e agora. Ele não quer que você se preocupe com morte, com coisas lá não. Ele quer você preso e arraigado às coisas daqui, do aqui e o agora. E Paulo vai dizer assim, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Esse carrão bonito que você tem, essa casa bonita que você tem, isso aí está entesourado para fogo, meu irmão. Está entesourado para fogo. Não vai sobrar nada. O pastor Glênio já disse aqui, ele nunca viu velório com caminhão de mudança atrás. O que você vai levar? Vai levar absolutamente nada. Lucas 21, 34 a 36. Não sei se você se lembra dessa palavra aqui, de Jesus. Lucas 21, 34 a 36. Se o diabo conseguir afastar ou manter as nossas mentes afastadas de Deus, da pessoa de Cristo, nos impedindo de pensar em nosso crescimento,
em nosso desenvolvimento espiritual, dos nossos filhos, da nossa família, ele vai ficar satisfeitíssimo, não é satisfeito não. O que diz aí Lucas 21, 34 a 36? Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Acautelai-vos ou olhai por vós mesmos. A gente gosta de olhar para o outro, né? A gente gosta de olhar para o casamento do outro, né? E de falar do casamento do outro, né? Eu acho que é quando Jesus, ele é tão sábio com ele diz, você fica olhando num cisco do olho do teu irmão? Hipócrita, tem uma trave no teu, seu hipócrita. Tira primeiro a trave, para depois você querer enxergar num cisco do olho do teu irmão. E eu vou dizer uma coisa para você, quando o Espírito tirar a trave de nós não vamos olhar para o cisco do olho do outro, mas nós vamos pedir, Senhor, abra o entendimento dele por graça e por misericórdia. Olhai por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que naquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do homem. Vigiai, pois, a todo tempo, orando. De toda essa parte da armadura, o que eu mais quero chegar é na oração, que é o final. A outra versão diz assim, fiquem alertas, não deixem que as festas, ou bebedeiras, ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados, que naquele dia peguem vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha. Jesus está fazendo aqui uma profecia acerca do fim. E ele está dizendo, olhai por vós mesmos, seja cauteloso, seja vigilante, quanto às astutas ciladas do diabo, para que não aconteça que os corações de vocês se sobrecarreguem de glutonarias, de embriaguez. Aí você vai dizer, mas Maurício, eu sou cristão, meu irmão. Eu não tenho que me preocupar com glutonaria, com embriaguez. Mas Jesus é tão fantástico que ele diz assim, entre as glutonarias e entre as embriaguez, ele diz, e os cuidados deste mundo. Os cuidados deste mundo. Eu acho que não vai dar tempo da gente chegar aqui hoje, para a gente falar dessa questão do ansiedade, dessa coisa desse mundo aí, que a gente fica nessa, eu preciso ter, isso é pecado, isso é pecado. O diabo quer que nós fiquemos presos, preocupados, ansiosos com o aqui e agora. A arma principal de Satanás é o fazer. Você tem que fazer. Paulo, um pouquinho antes de escrever a armadura, ele vai dizer assim, vede prudentemente como andais. Não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Você sabe o que é remir o tempo? Aí ele fala, porque os dias são maus, remindo o tempo. Os dias são maus. Tem 3 palavras no grego para mal: cacos, sapros e poneros. E tanto em Efésios 5,16 como em Efésios 6, a palavra que aparece lá para mal é poneros. Poneros é ação maligna. Poneros está relacionada ao diabo, a demônios. E ele está vivo e ativo.
Você já reparou quantas coisas que nós temos que fazer nos dias de hoje? Quem que você acha que está por trás de tudo isso? Quem que quer você correndo, igual barata tonta de um lado para o outro? A minha Bíblia diz assim, Deus dizendo para você, aquietai-vos, e saber que eu sou Deus, e que não há outro. Aquietai-vos. Você já reparou que você e eu não conseguimos ficar quietos? Você já reparou que você e eu não conseguimos ficar contemplativos? Vamos ler esse último texto aqui, Salmo 127, 2. Salmo 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Você ouviu? Lê novamente, Dodô, por favor. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Outra versão diz assim, não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Sabe de um texto que mexe muito comigo? É o Isaías 59, 15. Dê mais uma lida nesse texto para nós, irmãos. Isaías 59, 15. Esse texto eu acho fantástico. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal... Não, então é 49, 15. Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça? Aí o Senhor vai dizer, olha, ainda que essa se esquecesse. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Olha o que o Senhor está dizendo. E por que você... Ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele fala assim, vai olhar passarinho. Vocês valem muito mais que pardais. Vocês valem muito mais que passarinhos. Nunca vi um passarinho morrer de fome. Nunca vi um pardal cair do fio de alta tensão, fartado, morreu. Nunca vi um pardal de pena branca na cabeça. Nunca vi um pardal puxando freezer para cima da árvore, do poste. Que isso, pardal? Vai ver a minha ninhada lá, deu 6 dessa vez, estou perdido, meu filho. Como é que eu vou alimentar essa família? O pardalzinho, ele acorda de manhã, a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? Louvar o Criador. Ele não fica preocupado com a minhoquinha que ele tem que comer, com a aguinha que ele tem que fazer, absolutamente nada. Eles conhecem. Por isso que a Bíblia diz assim, em ti confiam os que conhecem o teu nome. Ah, eu conheço. Nós cantamos aqui agora, no silêncio tu estás. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais de ti. Meu Deus, eu estava ali comigo, ali pensando, meu Deus, isso precisa ser uma realidade na minha vida. Porque cantar aqui é fácil. Tu és tudo para mim. O meu coração se alegra em ti. Deus te exalta. Será que o meu coração tem se alegrado somente no Senhor? Será que a minha alegria é o Senhor? Ou a minha alegria é a conta bancária, a minha alegria é ter o carro do ano, é ter a casa do ano, é ter a mulher do ano, é ter o filho do ano, é ter o quê? E aí vou ficar correndo atrás disso?
Satanás nos quer agitados, ocupados com o aqui e agora, correndo de um lado para o outro. Nós íamos entrar agora no texto de Êxodo, capítulo 1, quando o faraó, que é a figura do diabo, fala, esse povo está muito ocioso, vamos dar trabalho para eles, vamos fazer eles trabalhar demais, para não ter tempo de adorar. Mas nós vamos voltar aqui, se Deus quiser. Vamos encher esse povo de trabalho. Um emprego? Que um emprego? Você está louco? Você precisa arrumar 2 empregos. E, se possível, 3. E por que não 4? Começa a trabalhar na madrugada. É isso que o diabo quer. Ele quer você fora de casa, ele quer tua esposa fora de casa, ele quer negócio, bota o filho para vender geladinho, vai para cá, vai para lá. Ele quer isso, ele quer isso. Porque se ele fizer isso com você e comigo, nós não vamos ter tempo para estar em contemplação a ele, em oração a ele. E nós nem falamos do entretenimento, dessas séries e séries que tem em televisão aí, para nos deixar intertidos e presos. Agora à tarde mesmo, almoçando em casa, estava lá o grupo assistindo lá, um pessoal. Não vou falar o nome deles não, eles estão sentados aí. E os meninos assistiam lá um raio não sei o nome daquele troço, que é um zumbi, os mortos que fica correndo atrás das pessoas. E eu falei, meu, que graça que tem esse troço. O cara lá tudo travado, morto, andando. E aí tem que atirar na cabeça para matar. E aí assiste, eu já estou na 4ª temporada, eu estou na 3ª temporada. Aí o inimigo quer você e eu correndo atrás disso. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais ele deixar você e a mim longe da palavra, mais satisfeito ele vai estar. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus venha abrir os olhos, primeiramente, do meu entendimento, e do entendimento de cada um de vocês, para que nós possamos ser despertados contra essas astutas ciladas do diabo que ele tem operado e feito no nosso meio. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Amém? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.